Olá, olá, sejam bem-vindos à Agenda Norte Sustentável. A Agenda Norte Sustentável é uma iniciativa do Projeto Sinergias que aposta na criação de estratégias e conteúdos digitais com base na sustentabilidade e na economia circular. Olá, olá, hoje estamos aqui com o Pedro Teixeira, do Projeto David, e vamos ficar a conhecer mais um bocadinho sobre estas suas canetas ecológicas. Olá, Pedro. Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É com todo o gosto que estou aqui nesta pequena conversa. Vamos então a isso. Vamos a isso. Ora então, como estava a falar um bocadinho antes de começarmos aqui a gravar, eu já conheço o trabalho do Pedro já faz alguns anos, pelos vistos ainda mais do que eu estava a pensar, através de uma colega, que era a Mafalda Ramos, que tinha uma pequena rúbrica na rádio de boas notícias, que era o Audiopress Portugal. E numa das suas campanhas de apadrinhamento do seu projeto, o qual eu ajudei, recebi esta caneta Muito com bem. merchandising e a partir Essa ainda daí... é das antigas, agora já temos melhores. Mas pronto, lá está. Ela está aqui no mesmo estado impecável porque ela achou tão bonita que eu não a consigo utilizar. Mas depois para a frente... Mas pode que ela não se estraga. Quero o Pedro então contar como é que começou esta ideia de fazer canetas a partir de vídeos. Muito bem, com todo o gosto. Portanto, a ideia do projeto David surgiu sobretudo por uma mudança que eu tive na minha vida, que foi, portanto, um bocadinho cansado da azáfama e do stress das grandes cidades, nomeadamente no Porto. Houve uma decisão de vir viver para o Douro, para o Peso da Régua, e logo uma das primeiras coisas que me, de alguma forma, despertou a curiosidade foi que eu vim para o Douro exatamente na altura das podas, final do ano, e a grande questão que eu coloquei foi, perante toda aquela quantidade enorme de resíduos que resultam das podas das videiras, o que é que se vai fazer a esses resíduos? E a resposta foi, vai-se queimar. Ora, eu disse, epá, mas se vai queimar, nós estamos imediatamente a produzir diretamente dióxido de carbono, que é o principal problema ambiental e, segundo os especialistas, o principal causador das alterações climáticas. E surgiu então a ideia de, epá, então e se nós, em vez de queimarmos os resíduos agrícolas, se os valorizarmos tecnologicamente, que ganhos é que ganhos é que podemos ter se desenvolvermos um conceito desse género. E então foi feito um primeiro estudo, que foi qual seria o impacto ambiental se no Douro todos os resíduos, partimos inicialmente dos resíduos das podas das videiras, se todos esses resíduos fossem valorizados tecnologicamente. E os cálculos deram um valor que eu fiquei espantado, não é? Ou seja, nós estávamos a falar de evitar a queima ou a produção de aproximadamente 200 mil toneladas de dióxido de carbono. Portanto, o que equivale, portanto, isto foi só o estudo feito a nível do Douro. Depois, o Douro representa mais ou menos um quinto da área vitivinícola em Portugal e, portanto, nós estaríamos, a nível nacional, só no setor da área vitivinícola, estaríamos a falar de 1 milhão de toneladas de CO2. Ora, nós sabemos que há aí pequenos projetos por exemplo, desenhar de forma diferente os pneus de automóveis para reduzir alguns quilogramas de CO2. E nós aqui estávamos a falar em 1 milhão de toneladas de CO2. Isso levou-me a um outro raciocínio, que é, então e se nós pensarmos, e isto deu origem àquilo que nós chamamos, que demos o nome de modelo de produção agrícola em ciclo aberto de carbono. Ou seja, o que é isto? A ideia foi, então o que é que acontece se nós pegássemos na área agrícola mundial e valorizássemos todos os resíduos agrícolas que, em geral, são ou queimados ou deixados a decompor?
Ora, o que acontece é que desse processo de queima ou de composição resulta dióxido de carbono, o tal problema que já falei. E então, qual seria o impacto se este conceito fosse implementado a nível mundial? O impacto foi uma coisa que me deixou espantado, completamente espantado, que é nós teríamos, basicamente, a compensação absoluta de todas as emissões excedentárias mundiais anuais. Ou seja, se o modelo de produção agrícola e ciclo aberto de carbono, ou seja, se a valorização dos resíduos agrícolas fosse um conceito de sustentabilidade implementado a nível mundial, as emissões excedentárias de CO2 seriam completamente compensadas e, portanto, nós teríamos emissões excedentárias zero. Ou seja, o que é que são as emissões excedentárias? É o balanço entre aquilo que o planeta consegue regenerar e o que sobra disso. Ou seja, o CO2 que é produzido genericamente, seja por ação humana, seja por processos naturais, e o CO2 que faz parte do ciclo natural do CO2 no nosso planeta e que consegue ser regenerado pelo planeta. Esse diferencial, ou seja, o CO2 excedentário, seria completamente compensado pela aplicação deste modelo. Então chegou-se a uma outra conclusão espantosa, que é, isso já foi um resultado, depois foi apresentado em múltiplos congressos científicos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e depois surgiu uma outra ideia, que é óbvia, que é, então e se nós agregarmos aqui a valorização dos resíduos florestais? Nós temos uma área florestal brutal em todo o mundo e o ordenamento de território leva-nos a pensar que as boas práticas para evitar fogos florestais resultam da abertura de caminhos, etc., dos quais resultam também resíduos. Ou seja, a manutenção das florestas resulta sempre na produção, digamos assim, de resíduos florestais, neste caso. Então, se nós valorizássemos também esses resíduos florestais, nós estaríamos a regredir em termos de emissões de CO2. Ou seja, as emissões excedentárias acumuladas desde o início da Revolução Industrial ia começar a baixar. Ou seja, segundo as nossas estimativas, se isto fosse aplicado a nível mundial, o que nós íamos ter é que provavelmente numa década ou duas, nós íamos ter níveis de CO2 equivalentes à época pré-industrial, que é uma coisa pré-revolução. É uma coisa impressionante, porque sim, sim. se nós imaginarmos a dimensão de toda a floresta a nível mundial, é uma coisa brutal. E este modelo trazia, portanto, para além dessa questão das compensações de CO2, traz uma outra questão muitíssimo importante que tem a ver com o quê? O que é que vamos valorizar ou em que é que vai resultar essa valorização? Ora, essa valorização vai resultar em produtos biodegradáveis, porque a matéria-prima é biodegradável, são fibras, basicamente, resultantes portanto, desses resíduos agrícolas ou florestais. E, portanto, são biodegradáveis. Se são biodegradáveis, esses produtos podem substituir os plásticos, por exemplo, e outros materiais com um período de biodegradação muito longo. Portanto, então nós estávamos a resolver dois problemas importantes. E isto leva-nos a um terceiro também extremamente interessante, que é o que é que nós teríamos. O problema do modelo de desenvolvimento associado à Revolução Industrial é um modelo que só pensa meio ciclo, ou seja, nós só pensamos naquilo que é o uso do produto. E desde o momento em que colocamos o produto no caixote do lixo, nós partimos do princípio que o produto desapareceu. Só que para nós desaparece, não é? Só que não desaparece o problema. Não acabam no caixote de lixo, eles vão para o caixote de lixo, que vão para os aterros e que ficam nos aterros e que se vão acumulando. E nós temos este problema de países ricos que estão a vender lixo aos países pobres, que supostamente é para processos de reciclagem, mas que depois na prática esse lixo vai parar aos oceanos, que é uma coisa, ou seja, eles recebem o dinheiro e depois despejam por isso simplesmente no oceano e recebem o dinheiro da reciclagem desses produtos, nomeadamente plásticos.
Então, o que é que este modelo resolvia relativamente a essa questão? Nós íamos passar a ter produtos biodegradáveis, ou seja, no limite, nós não podemos ter a ilusão de que é possível anular completamente o plástico das nossas vidas, porque há soluções em que o plástico é inevitavelmente a melhor solução. Sim. Há problemas em que a solução tem que ser plástico, mas pode ser um uso consciente, ou seja, se for uma quantidade mínima, é perfeitamente reciclável essa quantidade de plástico. E o que passaríamos a ter, genericamente falando, em termos de produtos fim de vida, seriam produtos biodegradáveis. O que é que isso iria trazer de interessante ao mundo? É que, em vez de termos aterros sanitários que implicam uma série de impactos ambientais brutais, nomeadamente o impacto, por exemplo, na poluição da atmosfera. Por exemplo, impacto nos solos devido à drenagem dos fluidos que resultam dos aterros sanitários, que vai naturalmente contaminar, nomeadamente, lençóis freáticos. Temos outro recurso fundamental no nosso planeta, que é os solos, e o que acontece é que os aterros sanitários, devido precisamente à drenagem desses produtos de decomposição, leva à contaminação de solos. Portanto, o que nós vamos ter, ou seja, o que nós temos efetivamente é a contaminação da atmosfera, a contaminação dos lençóis freáticos, que em última análise vai parar aos oceanos, que é o fim de ciclo da água, não é? Ou o meio, porque depois vai para a atmosfera. Já sabemos que já estão a surgir chuvas que contêm microplásticos, que é uma coisa espantosa, não é? Qualquer dia começa-nos a chover pacotes de iogurte na cabeça. Pois o mal é que nós pensamos que isso afeta os animais e não nos afeta a nós, mas chega a nós, seja pela alimentação e agora até pela chuva já chega, não é? É impressionante. Exatamente. Aliás, já foram detectados em tecidos humanos microplásticos, portanto já estão a ser cada vez mais comuns, está a ser cada vez mais comum a detecção de microplásticos em tecidos humanos. E então o que é que este conceito resolveria relativamente a esse aspecto? Nós iríamos transformar esse grande problema que são os aterros sanitários em centrais de compostagem. Ou seja, se nós temos produtos em fim de vida que são todos biodegradáveis, então o lixo deixa de ser um problema e passa a ser uma solução. Porquê? Porque nós podemos ter centrais de biocompostagem. Logo em primeiro fator é o resultado da biocompostagem são compostos que valorizam os solos, ou seja, primeira questão, em vez de estarmos a contaminar os solos, estamos a valorizar os solos. Segunda questão, os gases que são produzidos durante a biocompostagem podem ser usados para produzir energia e não há qualquer contaminação dos lençóis freáticos e dos oceanos, etc. Lá está, era um ciclo completo em vez de ser uma coisa linear, não é? Exatamente, portanto, ou seja, este modelo pensa é um ciclo fechado em termos de produto, em que nós pensamos desde a matéria-prima do produto, o tempo de vida do produto e o tempo de fim de vida do produto, que em última análise vai dar origem, depois o composto vai dar origem à valorização dos solos, que vai dar origem a nova vegetação, que vai dar origem a novos resíduos, que vai dar origem a novos produtos. Os mesmos, ou seja, os resíduos daqueles produtos, no seu ciclo fechado, vão voltar a dar novos produtos. E, portanto, aquilo que nós temos é como se fosse uma espécie de árvore de onde podemos extrair produtos para consumo de toda a espécie, não é? Portanto, que é uma coisa... E não há, digamos, desperdício neste processo. E estamos a evitar produções de produtos de longa biodegradação, como os plásticos, químicos, inclusivamente. Uma das coisas curiosas que conseguimos fazer é produzir eletricidade a partir dos resíduos agrícolas, que evita, por exemplo, os fortes impactos das baterias, etc. E, portanto, o conceito do projeto é exatamente esse. E, portanto, foi dentro desse conceito que surgiram então as esferográficas. Nós temos agora este é o modelo
convencional, portanto, temos invernizadas. Temos agora com a questão, juntámos um pouco, porque um dos aspectos muito interessantes de todo este princípio é que nós podemos juntar aquilo, ou seja, nós estamos a falar sobretudo de emergência ambiental, emergência climática, mas podemos tomar a isto a emergência sanitária, ou seja, estamos a falar do tema que é inevitável nos nossos tempos, que é o problema da Covid. Ora, o que é que nós fizemos ou pensámos em termos de juntar a esta solução para a emergência climática a emergência sanitária? Nós desenvolvemos uma tecnologia que chama-se ACOH-, que basicamente o que é que faz? É uma tecnologia que permite dotar as superfícies dos objetos de características alcalinas. Ou seja, o que é que tem isso a ver com o coronavírus? A grande questão que se coloca é porque é que a Organização Mundial de Saúde nos pede para lavar as mãos o mais frequentemente possível? Por exemplo, com sabão ou outros produtos, precisamente porque é o sabão, por exemplo, ou porque é o sabonete, preferencialmente o sabão, porque o sabão é altamente alcalino. Ou seja, o sabão, dada a sua alcalinidade, é rico em íons livres que têm a característica de esses íons atacam a cápsula do coronavírus, destroem a cápsula do coronavírus, inviabilizando a sua fixação a um hospedeiro, neste caso, um ser humano. Ou seja, nós usamos exatamente, no fundo nós conseguimos através dessa tecnologia fazer com que os nossos objetos, sejam eles um brinquedo de Natal, sejam eles uma folha de papel de videira, seja ele uma máscara de carnaval, todos estes objetos têm uma superfície, aplicando esta tecnologia, têm a superfície precisamente com essa característica de alcalinidade, o que quer dizer que sempre que uma gotícula que transporta o coronavírus atinge a superfície desta esferográfica, porque falando de esferográficas, nas eleições que tem havido este ano por todo o mundo, uma das questões que se tem colocado é, por favor, traga a sua esferográfica para que nós estejamos a partilhar esferográficas. Porquê? Porque se uma pessoa que está contaminada projetar gotículas para essa esferográfica, outra pessoa ao tocar vai haver a chamada contaminação cruzada. Sim. Se a superfície desta esferográfica anula o coronavírus, então esse risco de contaminação cruzada já não existe. Portanto, todos estes produtos que nós desenvolvemos podem ter também essa característica, ou seja, em última análise, se nós imaginássemos, no fundo este digamos assim, a imagem que nós podemos retirar, ou o conceito que podemos tirar. Se nós vivêssemos num mundo de sabão, o coronavírus iria morrer rapidamente. Porquê? Porque tudo era desinfetante. E uma das coisas interessantes é que sempre que tocamos numa destas canetas com esta tecnologia, estamos a desinfetar as mãos sem dar conta. Pois, ainda para mais. Okay? E, portanto, ou seja, já não precisamos de andar sempre com o álcool gel ou com a lavar o sabão, ou a lavar com sabão, porque os próprios objetos, tendo essa tecnologia, permitem precisamente anular essa chamada contaminação cruzada e passaríamos a ter só a contaminação por aerossóis ou por projeção direta, não é? Isto foi só uma parte relativamente à junção daquilo que é a emergência climática e a emergência sanitária. Já agora, este projeto então com esses estudos todos, e como eu também já tinha dito, que já conheço há algum tempo, este projeto já tem alguns anos, não é? Sim, o projeto já fez 8 anos no dia 25 de... Fez 8 anos por volta de julho, agosto. A primeira apresentação pública do projeto, que foi logo quase no início, foi penso que no dia 25 de agosto
de 2012. Pois é interessante, como eu estava a dizer, eu primeiro conheci-o através então desta tal Mafalda Ramos e depois retomei o contacto através da Cindinha, que é uma loja aqui biológica e a granel em Joane, que eu também costumo ir lá, e depois retomei o contacto, não é porque eu costumava seguir no Facebook, mas o Facebook, lá está, mostra aquilo que lhe apetece e às vezes uma pessoa não lhe aparece, se não vamos à procura também não nos aparece à frente, não é? Notícias, exato. E lá está, e prezo muito saber que conseguiu manter durante 8 anos este seu projeto. Calculo com algumas dificuldades, mas ainda assim também depreendo que consegue retirar algum proveito, alguma sustentabilidade económica também do mesmo. Sim, portanto, relativamente a esse aspecto, portanto, quando surgiu o projeto, obviamente que o projeto nasceu sobretudo como um projeto de investigação e desenvolvimento, mas é óbvio que nós não podemos viver de ideias, não é? Nós temos que ter alguma rentabilidade económica das atividades que vamos desenvolvendo na vida, sobretudo se nos empenharmos a tempo inteiro, que foi o caso. E, portanto, tendo sido o projeto desenvolvido no Douro, a primeira ideia foi de que forma, paralelamente àquilo que é, digamos, toda a ideologia da sustentabilidade ambiental e dos mercados associados, que infelizmente, ao que parece, é cada vez mais reduzido. Portanto, as preocupações com a sustentabilidade ambiental passaram para segundo plano em função desta emergência sanitária que temos agora. Sim, isso é que foi muito mal em 2020, não é? Quando no final de 2019 parecia que já ia haver algumas medidas que iam ajudar a travar toda esta febre do descartável, depois veio o Covid, pronto. Ou seja, nós tivemos um retrocesso de décadas, muito provavelmente, porque iam acabar os sacos, por exemplo, nos hipermercados, etc. E aconteceu exatamente o contrário. Portanto, nós, quando vemos imagens de um hospital, o que vemos é plástico. Sim. Os fatos, tudo é plástico. Aliás, nós próprios, no nosso dia-a-dia, se calhar passamos a preferir a utilização de um saco de plástico que, em princípio, é mais imune, digamos assim, do que outro tipo de produtos. Mas falando um pouco daquilo que é sobre a rentabilidade económica do projeto, portanto, estando o projeto situado no Douro, aquilo que se pensou foi, ok, isto é um projeto que tem como foco a sustentabilidade ambiental, mas o Douro é ou era, infelizmente era, neste momento deixou um pouco de ser, ou deixou mesmo de ser, aliás, como em todo o mundo, o Douro era um potencial turístico, tinha um potencial turístico brutal. E, portanto, a ideia do projeto da vida em juntar, por um lado, a sustentabilidade ambiental e, por outro lado, a rentabilidade económica, foi precisamente um projeto que tinha como missão promover junto dos turistas uma imagem de sustentabilidade ambiental de Portugal, do Douro em particular e de Portugal em geral. E, portanto, o trabalho que nós fizemos para obter essa tal rentabilidade económica foi precisamente criar um conceito de apresentação de todos os nossos produtos junto dos turistas. E tivemos, em particular, tivemos vários parceiros, até que nos fixamos, digamos, somos assim um bocadinho saltando de solução em solução, até que encontramos um parceiro muito forte, que tem sido absolutamente fundamental na sustentabilidade económica do projeto, que é a Quinta da Abçada. Portanto, nós todos os dias, há alguns anos, desde há alguns anos, todos os dias recebíamos, infelizmente recebíamos, este ano ainda não, e provavelmente nos próximos anos isso não irá ser possível, mas recebíamos cerca de 600 turistas de todo o mundo diariamente. Portanto, são alguns milhares por semana e, portanto, ou seja, isso dava, portanto, esse foi o caminho possível e, portanto, nós direcionámos muito dos nossos produtos, desde ímãs, tudo o que fosse souvenir, portanto, coisas associadas àquilo que são as recordações que os turistas levam
do seu país e juntámos uma ideia de sustentabilidade que era leve um pedaço do Douro e ajude a melhorar o ambiente. Ou seja, no fundo, em vez de estarmos a queimar, o conceito era, em vez de estarmos a queimar os resíduos da videira, o turista ia levar um pedaço e iria cuidar desse pedaço para que ele não se transformasse em dióxido de carbono. Portanto, ou seja, nós juntamos esses dois conceitos e é sempre interessante nós sabermos que vamos visitar um país e trazemos um pedaço desse país. No fundo, o Douro está ligado ao vinho, o vinho vem da vinha e era um pedaço de vinha que o turista, ou seja, o turista sabia que aquele vinho que provou no Douro nasceu deste objeto, ou daquilo anterior a este objeto. Sim. E, portanto, ou seja, e esse conceito tinha muito sucesso, estava a correr muito bem, cada vez com mais dinâmica, mas pronto, mais uma vez, como quase todos os negócios do Lá mundo, está, pois, mas realmente veio a Covid e parou tudo. E parou tudo, nomeadamente, digamos, algum impacto, ou um forte impacto naquilo que é a sustentabilidade económica do projeto. E, portanto, nós tivemos que redefinir estrategicamente, ou a nossa estratégia em termos de abordagem ao mercado, e neste momento estamos a focar muito mais naquilo que é o mercado, esse tal mercado ligado mais à sustentabilidade, portanto, pessoas que tenham realmente essa preocupação da sustentabilidade. Sim, deixa-me só fazer uma parte, porque realmente os meus sogros também são de Foz de Coa, não é? Também é o Douro mais acima, são de uma aldeia pequena, e também mesmo o impacto do turismo lá, numa aldeia tão pequena e com tão pouca coisa para oferecer, ainda assim, também vi lá aparecer gente da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, dos Estados Unidos, não é? E por norma são gente que já estão acostumada a viajar por muitos lados do mundo e vêm sempre à procura de algo original e genuíno. E ter conseguido juntar esses produtos nesse mercado do souvenir, algo que realmente reflete a zona de onde vem, é muito mais interessante do que levar aquele tradicional imã que há igual em todo o lado, só muda o nome ou só muda a imagem, exato. não é? Isso realmente, e ainda por cima, com a quantidade de pessoas que era, isso é mesmo um impacto tremendo e é pena, pronto, ter havido esta paragem, mas espero bem que consiga retomar, porque realmente é conseguir juntar dois mundos. E é uma prova que é possível juntar dois mundos, juntar a sustentabilidade a um mercado, a um nicho de alto valor e que normalmente até são coisinhas que às vezes a maneira de serem feitas também já vai para o plástico e já vai para outras coisas que não é genuíno e quando se pode localmente agregar tanto valor. Exatamente. Pois o conceito era esse, e felizmente, enfim, não há, muito honestamente, não tenho a expectativa, aliás, o turismo, havia uma coisa que era o turismo do Douro, a dúvida que se tinha era quando é que vai parar o crescimento do turismo do Douro. Sim, portanto, essa era a única dúvida que existia, ou seja, porque o crescimento do Douro estava a ser uma coisa brutal. Portanto, a única questão que se colocava era quando é que vai parar. Mas quando parar, se a oferta for bem dimensionada, nós vamos ter aqui sustentabilidade económica para o resto da vida. Esse era o nosso conceito. Ou seja, parava o crescimento, mas no sentido de atingir uma velocidade cruzeiro, não era? Não era tipo... Exatamente. Não era o parar, deixar de haver. Exatamente. Ou seja, no fundo era atingir um limite até porque há uma relação muito óbvia entre a qualidade e a quantidade, ou seja, a massificação exagerada do turismo também acho que não interessava à zona, iria degradar de forma crítica a oferta. Possivelmente até já tivéssemos um pouco a chegar a essa fase.
Pois, porque aí na zona do Pés da Régua tem muito mais, é mais fácil acesso, digamos assim, tem muito mais afluência de turismo. Sim, ainda que, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muita gente, do ponto de vista da oferta ou de um determinado tipo de oferta, o mercado ainda não estava muito bem trabalhado, não é? Pois, Até porque havia uma ideia muito generalizada em toda a região, que o turismo era só para meia dúzia de empresas e que a população, em geral, a única coisa que ganhava era com lixo, era lixo que os turistas traziam. Ou seja, havia, na minha muito modesta perspectiva, aliás, o meu projeto foi um exemplo de alguém que não conhecia nada do Douro, não conhecia, enfim, eu já tinha ouvido falar já tinha feito a vindima em miúdo, mas desliguei-me completamente dessa área, portanto não sabia sequer, já não sabia muito bem o que era uma videira ou que eventualmente existisse a poda, não é? E, portanto, eu no fundo tive que absorver, e com todo o gosto, toda essa cultura e no fundo tentar, enfim, não sou mais esperto nem mais inteligente ou que se queira pensar do que as outras pessoas, mas de facto, qualquer das formas, penso que faltava alguma visão estratégica. Sim, se calhar a sua visão exterior também ajudou a isso, não é? Porque às vezes estando assim por fora, consegue ter uma leitura diferente. Pois, porque a grande questão que se colocava no Douro, isto falando um bocadinho do passado, mas pensando naquilo que poderá ser o futuro, é sobretudo, nós temos aqui uma cidade, mas, portanto, está feito um programa, nomeadamente, e um dos targets principais do projeto da vida eram os navios hotel, que são sempre mercados, digamos, de mais alta gama, digamos assim, e portanto normalmente agrega mais valor económico. Aquilo que se dizia nas pequenas cidades é os programas já estão feitos, os guias não deixam sequer que os turistas passeiem à vontade e entrem nesta loja, naquela ou naquela. Porquê? Porque isto está ligado com a tal falta de visão estratégica. Assim, não é possível definir-se pontos de visita se não existir pontos de interesse. Ou seja, é preciso criar o ponto de interesse, vamos supor, numa aldeia qualquer. Porque é que os turistas não visitam aquela aldeia? Mas se aquela aldeia criar lá um ponto de interesse que possa ser integrado no tal programa que é definido pelas operadoras, então aí as pessoas já passavam a passar por essa aldeia. Portanto, é absolutamente fundamental criar a oferta para que surja a procura. Portanto, a procura, são muito poucas as situações em que a procura existe sem que haja oferta. Quer dizer, se não há nada para oferecer, as pessoas não iam visitar uma aldeia qualquer só porque sim, não é? Tinha que haver lá qualquer coisa para atrair. E quanto muito só se ficarem a gostar muito do sítio e resolverem vir sozinhos numa próxima visita, não é? Exatamente. Tentar descobrir mais. Ou seja, no fundo isso são ofertas que existem implicitamente e naturalmente, por exemplo, miradouros. Sim. Ninguém criou o miradouro, ou seja, o miradouro é um espaço característico daquele local, mas que é potencialmente um fator de oferta. E, portanto, as pessoas, se calhar, não havia mais nada de interessante naquela aldeia, mas havia esse fator natural que era o miradouro, e as pessoas se calhar aí passavam, ou seja, essa oferta era implícita e natural à região, não é? Não foi ninguém que a criou, ela existia. E no fundo é esse conceito que tinha, é óbvio que uma aldeia que não tem nada para oferecer, tem que oferecer qualquer coisa para que esses fluxos turísticos possam passar por lá. Claro. E penso que faltava um bocadinho essa visão estratégica. Mas pronto. Então, como estava a dizer, então teve que redirecionar, não é, os seus produtos para o mercado interno, não é? Que é o que é o mercado de 2020 é interno. Sim, mas a ideia portanto, não é sustentável, ou seja, economicamente, ou seja, ainda porque houve aqui um período em que ainda se acreditou
Eu penso que ainda em abril, porque não se sabia muito bem o que era isto do coronavírus, ainda se acreditou que em junho ou julho pudesse reativar, portanto, todo o movimento turístico, pelo menos em parte. Portanto, havia essa expectativa, porque isto foi tudo novo para toda a gente, portanto, ninguém tinha históricos sobre isto e não sabia exatamente no que é que isto ia dar. Portanto, durante alguns meses, e depois nós andamos, até porque, por exemplo, as marcações de navios hotel foram, ou as desmarcações, neste caso, foram feitas mês após mês, ou seja, nós em maio, ou melhor, em abril, tivemos a informação que em junho começavam as visitas de navio hotel. Depois, em maio, eles já adiaram para julho. E depois, em junho, já adiaram para agosto. Ou seja, houve sempre a expectativa de eventualmente haver a retoma do turismo, mas ela nunca se concretizou. Okay, claro. E a pouca retoma que existiu, talvez, eventualmente 10% se tem, não é? Ou seja, toda esta incerteza impediu que se definisse logo, atempadamente e de forma devidamente estruturada, uma nova estratégia, considerando aquelas que são as novas condições neste momento. E é precisamente isso que, a determinada altura, no projeto David, se começou a pensar que o turismo deixou de ser um mercado para nós, deixou de ser um target, e, portanto, nós temos que redefinir das duas uma, ou o projeto morre, ou nós temos que, porque as dificuldades vão ser mais comuns, também. E nós temos que reinventar, exatamente, sobretudo do ponto de vista, não necessariamente do ponto de vista do conceito, mas sobretudo ao nível dos nichos. Que nichos é que nós vamos agora atacar? Porque havia franjas de mercado que nós não trabalhávamos, principalmente porque não havia tempo. Portanto, isto era sempre, ou seja, todos os dias vendíamos dezenas ou centenas de produtos e era necessário produzir todos os dias dezenas ou centenas de produtos. Portanto, era um ciclo que nós raramente conseguíamos ter toda a gama de produtos, estoque de toda a gama de produtos, ou seja, todos os dias acabava qualquer produto. Pois. E, portanto, tínhamos que fazer mais, e, portanto... E depois, de repente, viram-se com este tal 600 artigos diários, não era quase, se todos comprassem, não era? Esses 600 turistas, se calhassem cada um levar, 100, ou pelo menos 100, e depois ficaram com esse excedente. Exatamente. Não, o excedente, pronto, nós normalmente aproveitávamos, sobretudo, a época baixa, janeiro, fevereiro e março, para produzir stocks e depois íamos produzindo, enfim, aquilo que era possível durante a época alta, sendo que aí a atividade principal era a venda, não é? E, portanto, nós neste momento estamos exatamente nessa fase, e quando falou no mercado interno, na minha ótica, houve dois fatores importantes que fizeram, aliás, vários fatores importantes. Um deles é o poder de compra, não é? Outro é, mais do que o poder de compra, as dificuldades extremas que muitas famílias estão a passar. Ou seja, muitas pessoas que se preocupavam genuinamente e de forma bastante voluntariosa com as questões ambientais, isso deixou de ser uma prioridade. Neste momento, há muitas famílias cuja prioridade é, por simplesmente, conseguir ter alimentação para dar aos filhos, não é? Portanto, essas pessoas, por muito gosto que tenham pela sustentabilidade ambiental, não vão estar a gastar dinheiro ou a preocupar-se com a sustentabilidade ambiental. Portanto, isto quer dizer que o nicho, já por si pequeno, da sustentabilidade ambiental em Portugal, e eu penso que há muitos projetos ligados à sustentabilidade ambiental que nestes últimos meses morreram, infelizmente. E, portanto, o nicho da sustentabilidade em Portugal não vai ser certamente suficiente. Nós tivemos agora aqui este pequeno balão de oxigénio, que é o Natal, mas depois, em janeiro, vai ser... novamente, a época baixa vai ser mesmo época baixa em todos os sentidos, não é? Pois, e eu penso que a crise económica em Portugal e no mundo, mas em Portugal vai ser absolutamente brutal. Acho que ainda ninguém percebeu isso. Pois, ainda não estamos mesmo a sentir em janeiro e efeitos. fevereiro, porque nós neste momento ainda estamos um bocadinho, enfim, ainda que
é um Natal diferente, mas ainda estamos um bocadinho nesta coisa do Natal, não é? Mas não estamos a perceber muito bem, pelo menos na minha perspectiva, a quantidade absolutamente brutal de despedimentos que vai acontecer em janeiro e fevereiro. E não estou nada convencido com os apoios que têm sido, aliás, posso dizer que o projeto David não teve 1 cêntimo de apoio e as autoridades fazem sempre questão de lembrar todos os meses, olha que você tem esta contribuição e mais este imposto para pagar. Isso é que é pior. Portanto, ou seja, nós é-nos prometido apoio, mas depois, mas olha, antes de receber o apoio, lembra-te que tens que pagar, não é? Exato. Aliás, eu até, em termos de... Eu um dia destes, porque estas coisas revoltam-me, porque é assim, se não há dinheiro, há que haver a honestidade de dizer, meus caros amigos, porque há aqui um aspecto absolutamente crítico e que tem a ver com aquilo que eu disse há um bocado da crise que pode haver em janeiro e fevereiro e que, infelizmente, isto para os governantes, infelizmente, não interessa nada, mas que é isto. Que impacto é que tem, em termos económico e social, as promessas que o governo tem feito? São brutais. Porquê? Há um princípio fundamental no mundo empresarial que é nós temos, e é absolutamente fundamental, um empresário saber, e é muito difícil, saber quando tem que parar. Ou seja, quando eu percebo que o meu negócio não é rentável e eu não posso meter-me em empréstimos, não posso hipotecar todo o meu futuro, por exemplo, meter as poupanças pessoais muitas vezes mínimas, não é? Sim. E, portanto, esse processo de decisão, de dizer, ok, estou convencido que o meu projeto, ou seja, tecnicamente está provado que o meu projeto não é rentável nestas condições. Portanto, a única decisão a tomar é fechar. E, pelo menos, fazendo isso, a pessoa não se vai meter em dívidas, nem vai gastar as suas poupanças. O que é que está a acontecer? Isto é a decisão de qualquer gestor e isto aprende-se nos livros e nas escolas. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que o governo está a prometer balões de oxigênio, promessas falsas. O que é que acontece? Eu, como empresário, digo assim, ok, isto parece que não vai ter rentabilidade nenhuma, portanto, ou seja, esse conjunto de fatores para decidir que tenho que fechar estão reunidos. Mas há aqui um fator perturbador na decisão, que é a promessa de que vocês vão receber mais não sei o quê, mais não sei o que mais, e vai vir aí a bazuca, e a economia para o ano vai subir, que isso não cabe na cabeça de ninguém. Sim. E, portanto, o que isso está a criar são falsas expectativas, estão a perturbar as variáveis de decisão de qualquer gestor, de qualquer empresa. Porque isso é um fator de ruído, mas que conduz à incerteza na decisão. É assim, eu tenho a certeza que o meu negócio... Porque lá está, porque isso supostamente há de ser uma coisa racional, não está a ser rentável, o melhor é fechar. Só que depois também tem muito emocional e uma pessoa não quer deixar morrer um projeto que começou. E depois se acalentam essas esperanças, tipo, mas isto vai melhorar e nós ajudamos, ainda, ou seja, ainda está a prolongar o mal, não é? Porque depois quem vai sofrer é a pessoa e é o próprio empresário, não é? Porque estas promessas também têm algo de racional, algo que se pode quantificar. Ou seja, se dizem assim, olha, nós vamos pagar metade da sua renda e vamos dar um subsídio de não sei das quantas e mais não sei o quê. Ou seja, do ponto de vista racional, ou seja, colocando de parte aquilo que é o emocional, mesmo do ponto de vista racional, faz sentido pensar que ainda há alguma possibilidade de recuperar o negócio. Sim, só que a incerteza também é tanta, não é? A ideia seria essa, mas depois, no concreto... Agora, o problema é que esses apoios não chegam. Pois. Esses apoios são uma pura miragem. Isso é um engano que estão a fazer a todas as pessoas. Eu falo por mim, que eu tenho, por exemplo, agora, ontem ou anteontem,
já houve mais uma promessa para os trabalhadores independentes, no caso do Projeto da Vida é uma empresa em nome individual, em concreto em meu nome, que seriam agora integrados no programa Apoiar. Mas já em abril surgiu a promessa de um apoio por parte da Segurança Social. Já em agosto surgiu mais uma promessa de apoio por parte que tem a ver com a queda de faturação. Nenhum desses apoios foi, ou seja, eu tenho, por exemplo, um pedido de apoio relativo ao mês de, não sei se maio ou junho. Portanto, nós estamos em dezembro e eu não tenho sequer resposta. Ou seja, e ligando para a Segurança Social, aquilo que dizem é, nós não fazemos a mínima ideia quando é que isso vai acontecer. Ou seja, o que se está, isto é justamente crítico para milhares de pessoas. Há milhares de pessoas que vão ficar completamente desgraçadas, porque não há, digamos, estas promessas vãs estão a induzir as pessoas a ir muito para além daquilo que seria o racional ou em circunstâncias normais, e depois isto vai ser uma desgraça. E infelizmente este governo está a contribuir e é absolutamente, enfim, inqualificável o que estão a fazer, porque têm lá economistas que sabem perfeitamente estas coisas todas, estudaram estas coisas na escola, e portanto isto vem nos livros, estas coisas... Pois, mas vi nos livros e depois colocar em prática já pois, faz mais difícil. E então, para terminar, já que estamos aqui a falar neste sentido económico, lá está, a sustentabilidade também passa pela vertente económica. Para o Pedro, qual é a sua definição de sustentabilidade? A sustentabilidade no sentido ambiental, bom, eu não tenho propriamente um conceito, digamos assim, técnico daquilo que é sustentabilidade. Digamos, o meu caminho pela sustentabilidade ambiental funda-se na experiência pessoal muito simples, portanto é uma coisa meramente intuitiva, que tem a ver com isto. Eu, quando era miúdo, eu tenho 40 e... já não sei se é 48 ou 49. 48. Ou 49, olha, 48, é isso. Tenho 48 anos, vou fazer 49. Quando era miúdo, portanto não foi assim há tanto tempo, foi ontem isto, não é? Eu, quando era criança, ia passear com os meus pais, eu e todos os miúdos da minha idade, sempre que víamos um rio, qual era a primeira coisa que fazíamos? Era tirar as calças e rio, ponto. Nem a única questão que se colocava é se aquele lugar era profundo ou não, se era seguro ou não para a criança brincar. Hoje, o que é que acontece a uma criança? Se vir um rio, provavelmente afasta-se porque o cheiro é nauseabundo, não é? Pois. Ou seja, o mesmo se aplica se pensarmos, por exemplo, no mar. Eu vivi a minha vida toda em Matosinhos, portanto, muito próximo do mar, e portanto tive sempre uma ligação muito forte ao mar. Nós, a única questão que colocávamos, quando víamos o mar, é se a bandeira estava vermelha ou verde. E que tinha apenas a ver com as condições de mar. Portanto, se as condições de mar permitiam ou não que uma criança tomasse banho. Hoje em dia, olha-se para a bandeira não só pelas condições de mar, mas pelas condições do mar. Ou seja, nós temos praias que estão interditas, que têm bandeira vermelha, não só pelas condições de mar, mas por fatores ambientais, por contaminação por todo tipo de bactérias, etc. Nos areais acontece exatamente a mesma coisa. Quando eu era miúdo, o máximo que podia acontecer nos areais era termos algas. Quando vazava a maré, ficavam na orla algas, mas eram elementos naturais, até brincávamos com aquilo. Hoje o que fica são iogurtes, plásticos, todo o tipo de lixo que é bem visível na orla marítima sempre que baixa a maré. Nós, quando íamos para a floresta, nós não estávamos preocupados, ou os nossos pais não estavam preocupados se nós íamos encontrar uma seringa ou outro tipo de objetos de lixo que se encontra nas florestas.
Portanto, aquilo que eu penso é com que direito é que a minha geração e as gerações anteriores bloquearam o direito às crianças de hoje em viver em viver É esse verdade, é planeta. verdade. Ou seja, se eu em criança, quer dizer, não é admissível que eu e as gerações paralelas à minha, digamos assim, possam ter deixado um mundo completamente diferente daquele mundo em que nós, da minha geração, tivemos o privilégio de viver, não é? Portanto, É verdade. esse é o meu conceito de sustentabilidade, quer dizer, não, qualquer geração não tem o direito de privar as gerações seguintes daquilo que foram os privilégios que tiveram em usufruir do planeta. Ou seja, isto é muito mais profundo e muito mais do que o simples equilíbrio daquilo que é a utilização dos recursos naturais, etc. Isto é muito mais profundo do ponto de vista humano, do ponto de vista daquilo que é o pensamento, não é? Com que direito, eu penso isto todos os dias, com que direito é que a minha geração deixou este planeta às crianças de hoje? Quer dizer, porque é que uma criança, por exemplo, hoje em dia, infelizmente com o coronavírus, pronto, somos obrigados a usar máscara, mas, por exemplo, havia países, cidades, antes do coronavírus, em que as crianças tinham que vir à rua de máscara, devido aos índices de poluição. Sim. Em países da Ásia e não só, não é? Com que direito, quer dizer, eu sempre que vinha à rua, só quando muito trazia o cachecol se tivesse frio, não é? Claro. Ou o gorro, mas de resto eu vinha à rua conforme me apetecia e quando me apetecia, sem qualquer tipo de limitação. Com que direito é que a minha geração e as paralelas à minha impuseram um mundo de tal ordem mau às novas gerações? Quer dizer, não há, portanto, e aquilo que me leva a tudo isto e a tentar pensar em soluções eu tenho pelo menos a obrigação de apontar caminhos. Se calhar já não vou ser eu que vou conseguir implementar estes caminhos, porque, por exemplo, este conceito se fosse implementado, se nós implementássemos isto a nível mundial, conseguíamos compensar o CO2. Se implementássemos isto a nível mundial, iríamos acabar com as centrais, com os aterros sanitários. Mas eu sou só um indivíduo, Mas pronto, ao mas longo da minha alguém vida, tem que começar, não é? Alguém tem que ao longo começar. da minha vida não tive possibilidades de ser, enfim, uma pessoa influente no mundo, que se calhar se fosse alguém um pouco mais influente, um Bill Gates ou coisa assim, talvez esse impacto sobre o mundo surgisse. Pronto, Mas portanto, pronto, mas eu cada um faço tem... aquilo que posso, não é? Exato, Faço e aquilo já. que posso e naquele sentido de obrigação, de que eu não tenho o direito de deixar este mundo para as novas gerações. A minha geração e as outras destruíram o mundo, nós temos que... Pelo menos tentar reverter, não é? O reverter é o que eu digo. Eu acho que as nossas gerações já não vão ter tempo de reverter, mas pelo menos apontar caminhos para que as novas gerações, olha, se calhar se seguirem este caminho, talvez consigam, vão ser eles que vão ter que resolver os problemas que nós criamos. E isso ainda é mais absurdo, quer dizer, não só não tiveram o privilégio de viver no planeta que nós nascemos e vivemos, como ainda por cima vão ter que resolver todos os problemas que nós lhes criamos, o que é injusto, não é? Eu, pelo menos, se fosse da nova geração, dizia, estes indivíduos que andaram a fazer aqui ao planeta. A ver então o que é que conseguimos fazer e a quem conseguimos chamar a atenção e despertar o interesse para estes temas. Temos tentado. Sim. Ora, Pedro, muito obrigada. Gostei muito da conversa. E só para terminar, onde é que podem encontrar então os artigos da VID? Portanto, os artigos da VID podem ser encontrados no nosso Facebook, da espaço VID, VIDE, ponto e vírgula, sem fins do Douro. Isto provavelmente não vão fazer parte, para quem não faz parte do nosso grupo de amigos. E, portanto, nós, enfim, temos os nossos produtos em algumas, ainda temos os nossos produtos em algumas lojas, como, por exemplo, o Museu do Douro, por exemplo, também em Guimarães, em várias zonas, em João, na Sindinha, sim. Na Sindinha também, e em vários outros parceiros por todo o país, mas digamos que a nível muito local,
E, portanto, especialmente no Facebook, porque visitar, é só falar e encomendar. Exatamente, portanto, normalmente nós temos produtos personalizados, ou fazemos a personalização de qualquer produto, desde uma estrela de Natal, por exemplo, podemos pôr aqui o nome, seja qual for o produto. Normalmente enviamos uma foto para a pessoa aprovar o produto, ou o conjunto de produtos em causa, e após a aprovação nós produzimos e enviamos diretamente para a casa de cada cliente. Ok, eu já testei, já tenho aqui uns produtinhos para Enviei-lhe a Sim, foto? Enviou a foto, tudo direitinho, eu já recebi os produtos que vai ser uma espécie de merchandising, miminho de Natal, para aqui, para quem me tem ajudado neste projeto, e olha, obrigada, gostei muito de falar consigo pessoalmente, depois de conhecer e de gostar tanto dos seus artigos, nomeadamente as canetas, que eu tenho uma predileção por canetas. Muito obrigada, Pedro. Bem. Muito obrigado eu, e até uma próxima. A Agenda Norte Sustentável está disponível em formato vídeo no YouTube e nas nossas redes sociais e em formato podcast no Spotify. Sigam-nos e ajudem a passar esta mensagem da sustentabilidade e da economia circular.